Um, dois, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, feijão. Nos primeiros séculos da nossa história, a produção de alimentos se destinava, sobretudo, a suprir as necessidades dos trabalhadores da lavoura de exportação. Só na passagem do século XIX para o século XX, com a transformação do trabalho escravo em trabalho livre, é que vão ocorrer algumas alterações. A população era eminentemente rural, então existia mais mão de obra no campo, mais pequenos produtores no campo. Com a migração, houve necessidade de se atender uma demanda das cidades em termos de consumo, porque os pequenos produtores já não conseguiam mais atender, vamos dizer, essa demanda crescente das grandes cidades. O feijão é um dos ingredientes básicos na alimentação da classe média e a classe menos favorecida no Brasil. É a principal fonte de proteína vegetal de muitos brasileiros. E o feijão, juntamente com o arroz, constitui a base da nossa alimentação. Aliás, uma boa base. A cultura do feijão é muito sensível ao excesso de temperatura, falta de chuva, ao excesso de chuva. É perseguida por um grande número de doenças, de insetos, de pragas. Não é uma cultura fácil. E a cultura do feijão, como ela tem um ciclo muito rápido, são apenas 3 meses, se houver qualquer dano grave à cultura, ela não tem tempo de recuperar-se. O pequeno produtor de subsistência, que ainda é o principal responsável pela produção brasileira de feijão, ele não aduba bem, ele usa sua própria semente, ele não controla pragas e doenças e fica na dependência da boa distribuição das chuvas. O feijão ele é plantado o ano todo dependendo da região que você está. Então existe um plantio na época das águas, onde se planta em setembro, outubro, principalmente na região sul do país. Existe o plantio da seca, ou segunda época, que é normalmente no final de janeiro, fevereiro. Isso é plantado no estado de São Paulo e Minas Gerais, e em vários outros estados, Bahia também. E existe o plantio que está se avolumando cada vez mais, que é um plantio da terceira época, de maio a julho. A alimentação brasileira de arroz e feijão é uma tradição que já vinha vindo há muitos anos. O próprio arroz foi trazido de fora. Talvez o feijão, como um tipo de leguminosa, já existisse entre nós. Mas o fato é que era o alimento consumido por toda a população. Ele podia ser transportado para longas distâncias. Era um alimento sólido. Então, quando em grandes, vamos dizer, entradas e bandeiras nesse país afora, o indivíduo até parava a certo período, onde ele podia fazer a plantação de arroz e feijão. Ele levava uma coisa que ele podia comer e que ele também poderia semear em certas regiões, o que eu acho que deve ter contribuído para a disseminação disso no país inteiro. Nós já tivemos um grande número de tipos de feijão pardo, tipo rosinho, tipo amarelo, o mulatinho, o jalo, o preto, que ainda é bastante plantado, o roxinho. E de 1970 para cá surgiu o carioca, que hoje é o mais plantado, porque o número de variedades está diminuindo. E isso não é desejado. A cultura fica muito mais sujeita a ataque de doenças, de pragas, quando há essa uniformidade genética. Em 1578, Gabriel Soares de Souza escreveu no Tratado Descritivo do Brasil: dão-se nesta terra infinidade de feijões naturais dela. Uns são brancos, outros pretos, outros vermelhos e outros pintados de branco e preto, os quais se plantam à mão. Cozem-se estes feijões quando secos, como em Portugal, e são muito saborosos. No Brasil, nós temos basicamente 2 sistemas de produção de arroz. O sistema inundado e o sistema de sequeiro. No caso da cultura de sequeiro,
Frequentemente ocorrem frustrações de safra por causa de veranicos, períodos sem chuvas que ocorrem nos meses de verão, janeiro e fevereiro. A cultura inundada tem demonstrado grande vantagem sobre a cultura de sequeiro pelos menores riscos. Além disso, as próprias variedades utilizadas no método de plantio irrigado são variedades de maior potencial produtivo. Nós temos uma concentração maior de caixa por metro quadrado e isso resulta numa maior produtividade. O irrigado normalmente produz de 2 a 3 vezes e meia o que produz uma lavoura de arroz de sequeiro. Gabriel Soares de Souza, que foi senhor de engenho, afirma no mesmo Tratado Descritivo do Brasil: arroz planta-se na Bahia melhor que em outra nenhuma parte sabida, porque o semeiam em brejos e em terra enxuta. De cada alqueire de semeadura se recolhe de 40 para 60 alqueires, o qual é tão grado e formoso como o de Valência. O arroz cultivado aqui era o arroz nativo, um arroz quebradiço, chamado arroz vermelho. Com a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, instituída pelo Marquês de Pombal. Atuou aqui entre 1755 e 1777. Uma das principais medidas é a obrigatoriedade do cultivo do arroz, não do arroz nativo, que era um arroz considerado de baixa qualidade, ou seja, não era um gênero de concorrência no mercado internacional. Foram estabelecidas medidas que obrigavam a plantação do arroz de Carolina. Numa proclamação de 1772, o governador do Maranhão ameaçava condenar com penas de multa, cadeia e surra aos que continuarem na cultura do arroz vermelho da terra, em vez do branco da Carolina, o único permitido. Aqui em São Paulo, a agricultura era mais diversificada, as regiões eram mais autossuficientes dessas grandes fazendas. Normalmente, o fazendeiro destinava uma área para produzir arroz para fornecer para a colônia. O colono era responsável pela capina, pelo trato, pela colheita e recebia o pagamento numa parte da produção. A produção de arroz era feita basicamente por pequenos produtores dispersos no interior dos estados e comercializada localmente. O sistema bancário era pouco desenvolvido e os produtores achavam interessante vender a produção adiantado. Criava uma relação de dependência entre o produtor e o comerciante. O maquinista acumulava a função de comprador, de agente financeiro e também a função de industrial, porque o maquinista executa um trabalho de beneficiamento do arroz. Qualquer cidadezinha que se prezasse tinha uma máquina de beneficiamento que beneficiava o arroz que era produzido na região e que geralmente era consumido na própria região. Na produção de arroz do Centro-Oeste, camponeses derrubavam a mata, põem fogo, que a coisa que saía melhor na mata recém-derrubada era o arroz. Agora, um pouco depois, começou a haver incentivos. Muitos fazendeiros, né, esse pessoal já mais capitalizado, andou plantando, e aí já numa escala maior. Aqui no Cerrado se localiza o arroz sequeiro. Ele se deslocou para cá devido ao baixo custo das terras. Produtor, principalmente do sul, veio muito gaúcho, muito paranaense, ele desmatava o cerrado, preparava a área e plantava o arroz primeiro. Depois de um ano, eles entravam com o pasto. Quer dizer, a finalidade dele não era o arroz, mas sim a implantação da pastagem para a criação de boi. O cerrado, que era só uma incógnita antes, hoje o cerrado é responsável por grande parte da produção brasileira de grãos. Nos
últimos anos, o Centro-Oeste tem colhido arroz sequeiro de excelente qualidade. Tem tido chuvas na época da formação do grão, não tem chovido na colheita, então eles estão podendo colher o arroz bem sequinho. E para a economia local, o arroz tem importância. E ele é importante também para o abastecimento nacional, porque somos importadores sistemáticos de arroz. O projeto Rio Formoso, aqui no Tocantins, começou em torno de 1975, com a experiência de um agricultor da região que resolveu plantar arroz irrigado. O arroz irrigado, a gente tem o controle da irrigação e durante uma boa parte do ciclo ele é mantido com uma lâmina d'água cobrindo a cultura do arroz. No início houve uma dificuldade no sentido de não haver tradição então no estado de Goiás. A experiência aqui de plantio de arroz irrigado na região centro-oeste para norte, ela proporcionou um incremento de produtividade em mais de 100%. Uma boa produtividade de arroz sequeiro em torno de 2.000, 2.200 quilos por hectare. E no projeto Rio Formoso a gente chega à média de 5.000, 5.500 quilos por hectare, comparável com os estados tradicionalmente produtores de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A partir do momento que você passou da lavoura de subsistência para a lavoura de produção de dinheiro, o embasamento técnico da cultura do feijoeiro subiu e muito. Quem irriga, que é um processo muito caro, também vai usar uma boa semente, vai controlar pragas, vai controlar doenças, vai usar uma alta tecnologia. E a tecnologia que eles estão usando é tão alta que eles já estão beirando os 3.000 quilos por hectare. Média nacional de feijão é de 500 quilos por hectare ou menos. E eles estão, então, conseguindo 4, 5, 6 vezes mais do que a média nacional. As transformações no cultivo do feijoeiro, com a modernização em alguns pontos do país, levaram à ampliação da escala da cultura. Mas ainda em nossos dias, a maior parte da produção do feijão ocorre em pequenas propriedades. Em Pernambuco, o nosso agricultor, ele é muito conservador. Ele gosta muito de fazer aquilo de acordo com o que os seus pais, o que seus avós faziam. Então é difícil de quebrar essa rotina. E está faltando talvez aí um trabalho de extensão, de educação, para que se use mais a semente melhorada, né? O grão que ele produz, ele guarda e planta novamente, com todos os problemas que tem de se utilizar a mesma semente. Está carregando aí doenças ano após ano, então a produtividade dele deve baixar. Hoje, o índice de adoção de sementes melhoradas, indicadas pela pesquisa, é baixíssimo, em torno de 20%. O Banco Ativo de Germoplasma foi criado junto ao Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão, em Goiânia, em 1975. Atualmente, nós já possuímos a coleção com mais de 21.000 amostras. A comunidade científica internacional tem uma preocupação muito grande na preservação dos recursos genéticos, principalmente os que estão em risco de extinção. O Banco de Germoplasma vai armazenar sementes de arroz e feijão que serão utilizadas no programa de melhoramento, usando essas sementes nos cruzamentos para obtenção de novas variedades, economicamente mais vantajosas, mais produtivas, mais resistentes a doenças e pragas, adaptadas a diferentes climas do Brasil. A história da alimentação é essencial para o entendimento da história de qualquer povo. O indivíduo que morava na área rural plantava alguma coisa que pudesse comer ele e a família. O arroz e o feijão
foi se tornando cada vez mais uma cultura de subsistência. E era a alimentação do dono da fazenda e era a alimentação do colono. Olha, o Nordeste, apesar de ser constituído de pequenos produtores, produz cerca de 40% do feijão nacional. Sempre o agricultor vende uma parte do seu produto e guarda uma parte para a alimentação da família. Os pequenos produtores, eles costumam muito vender os seus produtos justamente nessas feiras livres e vendem por um preço bem melhor do que ao atravessador. Feijão não é um grão que você possa armazenar por longos tempos, como arroz, por exemplo. Feijão, depois de 4, 5 meses de armazenamento, ele começa a ter problemas de cocção, a ter muito ataque de pragas de armazenamento. Você não tem condição de ter um estoque regulador. Às vezes, por exemplo, o pequeno produtor, ele tem dificuldade, inclusive, de transportar esse feijão a nível do consumo. Então ele cai na mão do especulador. Ou o intermediário compra esse feijão, armazena por um período pequeno de tempo e coloca no mercado consumidor. Quer dizer, o especulador, na realidade, é quase que o mal necessário hoje. A modernização que aconteceu na área de produção na agricultura ainda não aconteceu de forma completa na área de comercialização. Então, muitos canais ainda são de tempos passados. Esse processo ele vai desde o produtor, a parte de armazenamento, a comercialização do produto até chegar ao consumidor. Toda essa estrutura vai ter que ser repensada e se modernizar. O grande produtor, como ele é grande, ele tem aberturas de crédito, tem condições de armazenar o produto e aguardar os fluxos sazonais de preço. E o pequeno não tem, porque ou ele colhe, ou ele vende, ou ele perde. Então ele não tem como armazenar o produto. Esse teste de qualidade de cozimento, pegamos 25 feijões, quando 50%, ou seja, 13 das 25 hastes perfuram o feijão, nós consideramos isso como o tempo de cozimento. Um feijão recém-colhido demora em torno de 20 minutos para cozinhar. Enquanto que, se você armazenar um ano, esse feijão vai demorar em torno de 60 minutos para cozinhar. O arroz sozinho não fornece todos os elementos que devem existir numa proteína bem balanceada. Por outro lado, a proteína do feijão, que existe numa quantidade bastante grande, também não é bem balanceada. Enquanto no arroz e feijão já tem um balanceamento natural, que ele tem a energia e a proteína junto. Então essa combinação, além de fornecer uma proteína de boa qualidade, é uma fonte muito boa de energia. Um arroz de boa qualidade, um arroz bem formado, ele vai dar um rendimento maior em grãos inteiros. Agora, se for um arroz que teve algum problema durante o cultivo, na formação do grão ou no processo de colheita, aumenta o teor de grãos quebrados. Há perdas grandes na colheita de arroz. Na hora que as máquinas entram para colher, muitos grãos se soltam dos cachos. E a pesquisa tem investido muito para produzir variedades que os cachos não se soltem, os grãos fiquem mais presos. Muito importante depois da colheita, a armazenagem do arroz. Para o arroz se conservar bem durante o período de armazenagem, ele tem que estar com o teor de umidade baixo. Então, o produtor, ele levava a produção dele para ser beneficiada na cidade. E às vezes os negócios eram na base de troca. Ele trocava um saco de arroz em casca por meio saco de arroz beneficiado. O pagamento do beneficiador era em espécie. O arroz vem das lavouras em casca e tem que passar por um processo de beneficiamento. E ele é separado de uma película gordurosa que existe entre a casca e o grão. Daí é a parte mais rica, as vitaminas, as proteínas, a gordura do arroz, tudo está concentrada nessa película. Fica só o arroz polido, que praticamente é amido puro. De 1 quilo de arroz em casca, mais ou menos a gente tira 150 gramas de casca, né, de palha de arroz, 700 gramas
de arroz polido, com os grãos inteiros, e mais 150 gramas entre o farelo e pedacinhos de grãos pequenininhos. O padrão de consumo de arroz é um pouco diferente entre a população rural e a população urbana. A população rural geralmente come mais arroz, a população urbana come muito pão. Agora, para o pessoal que mora na zona rural, o acesso ao pão é mais complicado, então eles comem mais arroz. A noção do branco e do puro invadiu a tecnologia alimentar já nos inícios do século XIX. Ela começou na França, na Inglaterra, chegou aos Estados Unidos e contaminou os países menos desenvolvidos. Houve dois preconceitos, o de que o produto branco e purificado era o produto por excelência. Esse processo preconceitual de branquização e purificação, entre aspas, tem sendo cultivado cada vez mais. E o arroz foi objeto disso. Eu considero o povo brasileiro um dos mais exigentes em termos de qualidade de grão no arroz. Mesmo aquele pessoal de renda muito baixa dá preferência ao arroz tipo agulhinha, que ele paga um diferencial de 30% do agulhinha em relação ao arroz de sequeiro. Além do mais, dá-se preferência ao beneficiamento do arroz, que você tira aquela película que recobre o arroz e joga fora. Quando se nós consumíssemos só o arroz tipo integral, nós estávamos consumindo 40% a mais de nutrientes. Então, simplesmente para tornar o arroz bonito, você joga até produto inerte, como é o talco, o arroz ficar brilhoso. Quer dizer, nós comemos muito com olho. Se ouve falar muito que os hábitos alimentares são difíceis de ser modificados. Nessa migração urbana que existe na nossa população, eles mudam rapidamente. E esse indivíduo da área rural que passa para a área urbana, ele sofre esse impacto de mudança social, de mudança de alimentação, porque ele não consegue comer o que ele comia, não tem aquele seu arroz e feijão, mas não tem um franguinho. Ele é jogado dentro da área urbana e passa a consumir alimentos que não existiam dentro do país, em detrimento de outros alimentos que existem e que seriam bons. Os estudos começaram a demonstrar a importância de se aumentar o consumo de cereais e leguminosas. É que as fibras interferem na absorção de certos alimentos, controlam certas substâncias que podem trazer prejuízos para a parte das artérias, dos vasos, do coração. E hoje se chama cada vez mais atenção para o controle das moléstias cardiovasculares, chamadas crônicas degenerativas. Uma ração que contenha 70% de arroz e 30% de feijão é uma ração excepcionalmente bem balanceada do ponto de vista nutricional para manter um homem trabalhando em boas condições. Isso suplementado com uma fruta, um bifinho de vez em quando, um pouco de leite, manteria um povo bem alimentado. Então, do ponto de vista alimentar, feijão é um excepcional alimento. Agora, quem come feijão? Numa população que está melhorando o seu poder aquisitivo. A ascensão social das pessoas reduz o consumo de feijão. Quanto maior a ascensão social, há uma tendência da ingestão de menos proteína na forma vegetal. Quanto menos tempo a mulher passa na cozinha, nós teremos menos chance de manter o feijão como um alimento. Ele exige ficar algumas horas de molho e depois um tempo de cocção relativamente elevado. Nós estamos com um nível de produção do feijão que é mais ou menos o mesmo que nós tínhamos no fim da década de 60. Nós estamos aumentando a população, mas não a produção. Isso mostra que o consumo per capita de feijão no Brasil está decaindo, o que é uma pena, porque o feijão era e ainda é a principal fonte de proteína para as camadas menos favorecidas. Nós temos que cuidar da cadeia alimentar, quer dizer, a produção de alimentos, o abastecimento de alimentos e o consumo de alimentos através de uma alimentação melhor orientada. A alimentação é responsável pelo desenvolvimento físico e mental do indivíduo, é responsável por uma melhor qualidade de vida de toda a população do país. 1, 2, feijão com arroz, 3,